Um pouco antes de falar de prova, eu preciso só definir algumas coisas. Preciso falar o que é um axioma, o que é uma hipótese e como é a tese. Um axioma é uma coisa que a gente não prova, que a gente tem como certo. É como se fosse as regras de um jogo. A hipótese são informações que a gente supõe ter ou já tem, que vai nos levar para a prova, vai nos levar até a tese. O que é a tese? A tese é justamente aquilo que a gente quer provar. Vou dar um exemplo de uma prova simples e famosa para ver se fica mais claro. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? Suponha um triângulo de lados A, B e C, cujos ângulos eu vou chamar de ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, certo? Agora faça uma reta paralela, a reta AB, pelo ponto C. Fazer uma reta aqui em cima, paralela à reta AB, passando pelo ponto C. Agora a gente tem duas retas paralelas e duas retas concorrentes, que passam dentro dessas retas paralelas, que são as retas AC e BC, certo? Agora, como é um sistema de retas paralelas e retas concorrentes, é sabido que os ângulos alternos internos são iguais. Ou seja, esse ângulo Bzinho aqui vai ser igual ao ângulo que fica do lado do ângulo C. E esse ângulo Azinho vai ficar igual ao ângulo que fica do lado do ângulo Czinho, né? Então a gente forma um ângulo raso na reta paralela à reta AB, que é a soma de Azinho mais Czinho mais Bzinho, ou seja, Azinho mais Bzinho mais Czinho é 180, que é justamente a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, que a gente já havia mencionado. Certo, mas e aí, qual foi o axioma que a gente usou? A gente usou o axioma que a gente pode sempre fazer uma reta paralela a uma reta dada, passando por um ponto fora dessa reta. Isso é um axioma que a gente usou. É bem trivial, assim, dá para imaginar que isso pode ser feito, mas é um axioma que eu usei. Bom, e qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que existe um triângulo ABC de ângulos Azinho, Bzinho e Czinho. Isso a gente criou para poder construir nossa prova. Qual é a nossa tese? De que a soma dos ângulos internos dá 180. A gente também usa resultados anteriores, que já foram provados. Por exemplo, isso que eu falei sobre os alternos internos de um sistema de retas paralelas e concorrentes. Bom, esse é um exemplo claro de prova simples. Eu também usei a definição de triângulo, né? Não precisei explicar para vocês o que é um triângulo, mas eu usei a definição de triângulo. O primeiro a usar uma prova matemática foi a Irmandade Pitagórica, no caso do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, tendo um triângulo retângulo, assim, né? Ou seja, um triângulo com ângulo reto, a soma do quadrado dos lados menores, esse e esse, é igual ao quadrado do lado maior, que é a hipotenusa. E a volta também é válida. Se um triângulo respeitar essa ordem, que a soma dos quadrados de dois deles é igual ao quadrado do outro, dá para saber automaticamente de que tem um ângulo reto. Antes dos pitagóricos, já era usado esse conhecimento a respeito de alguns trios pitagóricos. O que eu quero dizer com trio pitagórico? Trio pitagórico são os três lados de um triângulo que dá certo essa relação pitagórica. Antes do Pitágoras já era usado, mas Pitágoras foi o primeiro a provar esse teorema. Na prova científica, eles analisam vários casos, fazem vários testes, não de problemas iguais, porque na natureza nada é igual, né? São problemas de premissas muito parecidas. Esses testes também estão sujeitos ao grau de precisão do seu maquinário para fazer esses testes. Se tiverem mais eventos que corroboram para a hipótese do que invalidem a hipótese, ela é considerada uma teoria científica, mas nunca vai ser tão absoluta como um teorema matemático, uma prova matemática. Para tentar tornar mais lúcido, vou usar um exemplo que o Simon Sim usa no livro dele, né, O Último Teorema de Fermat, que eu gostei bastante, que é o exemplo do... Eu vou analisar esse mesmo exemplo como se fosse com uma prova científica e com uma prova matemática. O problema o problema do tabuleiro de xadrez mutilado, certo? Então a gente tem um tabuleiro de xadrez sem as duas casas das diagonais opostas, ou seja, ele é todo preto e branco, né? Ele tem 64 casas, 8 e 8, 8 por 8, né? Ele não vai ter a dessa ponta nem a da ponta oposta. Então ele não tem as duas casas diagonalmente opostas.
Então você tem um tabuleiro de xadrez mutilado, então de vez de 64 peças você vai ter 62, né? Tirei 62. E você vai ter 31 peças de dominó. De tal sorte que cada peça de dominó ocupe 2 casas do tabuleiro de xadrez. Então, fazendo uma conta rápida, 31 vezes 2, né? Que cada peça ocupa 2 espaços, dá 62 casas, né? Teoricamente tá dando certo. Tendo isso, o problema consiste em saber se dá ou não dá para colocar todas as 31 peças no tabuleiro de 62 casas. Lembrando que o tabuleiro tem que ser mutilado, tirando as 2 casas diagonalmente opostas. Bom, primeiro fazendo a prova científica. A prova científica tentaria centenas de milhares de vezes. Tentaria de várias maneiras, tentaria colocar, não ia conseguir. Por mais que ela tentasse, ela não ia conseguir. Onde se concluiu que não era possível fazer, se conclui que é impossível. Mas sempre fica a dúvida de que deve ter alguma diagramação, alguma maneira de colocar as peças que vai dar certo. Mas se conclui que não dá. Tá, já a prova matemática, ela vai se pautar em argumentos lógicos para tentar mostrar se dá certo ou não dá certo. A prova matemática é a seguinte. Bom, se cada dominó ocupa uma casa do lado da outra, então ele ocupa uma casa preta e uma casa branca, certo? Sendo que no tabuleiro de xadrez é tudo preto e branco. Se eu tiro 2 casas diagonalmente opostas, necessariamente eu tiro 2 casas de mesma cor. Então, após colocar 30 peças de dominó, eu ocupei 30 casas brancas e 30 casas pretas. Ou seja, eu ocupei 60 casas, mas foram 30 brancas e 30 pretas. Como tem 2 casas a menos de alguma cor, vai ter 32 de uma cor e 30 de outra. Ou seja, depois de eu cobrir 30 casas, vão sobrar 2 casas de mesma cor, que é impossível cobrir com o mesmo dominó, já que cada dominó cobre casas de cores diferentes. Então, assim fica provado, efetivamente, de que é impossível cobrir o tabuleiro todo.